Bom dia! Tudo bem, pessoal? Aqui é a professora Michele Carvalho. Estou de volta com vocês com mais uma aula, tá? Sobre concordância verbal, regras especiais 1, ok? Vamos revisitar essa matéria, fazer alguns exercícios, tá? E aos pouquinhos você vai, praticando e vai relembrando aí todo esse universo aí da concordância verbal, né? Porque são muitas regras, sim, são, mas são fáceis. À medida que você for praticando, for exercitando, você vai ver que é tranquilo, tá? Então vamos lá? Prepara seu material. Nesse momento, gente, é importante que você anote todas as regras, tá? A gente vai falando sobre cada uma delas, a gente vai colocando as frases como exemplos, e é dessa forma que você deve fazer no seu caderno aí também, tá? Vai anotando, vai circulando, vai reconhecendo o verbo, o sujeito, quem concorda com quem, tá bom? Então, à medida que eu for explicando, você vai fazendo esse passo a passo aí no seu caderno também, tá? Então, vamos lá? Vou passar aqui nosso primeiro slide. Eu vou sair daqui para você prestar atenção somente no texto, nos exemplos e ouvir a minha voz, tá bom? Depois eu volto pra gente poder continuar aí conversando. Bom, gente, primeira coisa, olha só, acompanha a setinha aqui. O sujeito, ele é sempre a referência para a flexão verbal. Pensa comigo, se a gente está falando de concordância verbal, então esse verbo precisa concordar com o sujeito, correto? É isso aí que a gente vai ver, trabalhar e compreender nesse momento, tá? Então, olha só. Sempre vai ser o sujeito a referência para você fazer a concordância, tá legal? Então, na regra geral, é isso que você tem que saber. A regra geral, a regra que comanda a concordância é essa. O verbo concorda com o núcleo do sujeito, tá? Primeira, segunda e terceira pessoas, seja no singular ou no plural, ok? Então, vamos lá. Aí eu trouxe aqui, ó, 3 exemplos para você anotar aí no seu caderno, tá? Primeiro, nós amamos muito esse filme. Observa, gente, quem é o sujeito? Nós, né? Primeira pessoa do plural. E aí o verbo, repara, o verbo amar concorda com esse nós. Então, nós amamos muito esse filme. Percebeu? Então, a concordância aconteceu, tá certinho. Verbo concordando com o sujeito, tá? Tu amas muito esse filme. Olha o segundo exemplo. Segunda pessoa do singular, né? A gente não usa muito o tu, principalmente na nossa fala, né? Mas a gente tem que saber no registro formal, né, da linguagem, no momento que a gente estiver lendo, e quando necessário for, você precisa saber realizar essa conjugação. Então, segunda pessoa do singular, a concordância fica com esse finalzinho aqui, ó, amas, AS, né? Essa desinência final aqui, tá? Tu amas, ok? Como se você estivesse conjugando, ó, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam, entendeu? Tá? Então, é essa concordância que a gente vai realizar. Olha aqui embaixo, elas, né, ou eles, terceira pessoa do plural, tá? E aí, como eu falei, concorda, né? Amam muito esse filme, elas amam ou eles amam, tá bom? Então, na base, no geral, né, é isso que você tem que saber sobre concordância verbal. Pensa no verbo, olha para o verbo, esse verbo vai acompanhar o sujeito, ele vai concordar com o sujeito. Quando eu digo isso, eu quero falar que o sujeito pode estar no singular, o verbo ficará no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo ficará no plural, tá? Então, isso aí se chama concordância verbal, tá certo? Então, vamos lá. Quando se trata de sujeito composto, aí lembra que eu falei? Vem as regrinhas, né? Que não são difíceis, tá? Mas são necessárias para a gente perceber alguns detalhes, ok? Então, olha só.
Quando se trata de sujeito composto, então pensa aí, sujeito composto é o que, gente? Ele tem mais de um núcleo, né? As meninas e as professoras fizeram um bom trabalho. Então você tem meninas, professoras, entendeu? Fizeram, olha o verbo aí, concordando com esses dois núcleos, tá? Então é isso, quando se trata de um sujeito composto, ou seja, sujeito que possui mais de um núcleo, tá escrito aqui, ó, tá? O que vai acontecer com esse verbo? A conjugação será no plural, ok? Então escreve isso aí. Olha o primeiro exemplo. Treinamos no mesmo time, tu e eu. Olha o tu aí de novo. Gente, ninguém fala assim, é difícil, né, ouvir alguém falar tu e eu. Somos nós, né? Primeira pessoa do plural. Se você consegue realizar essa substituição, pensar nessa substituição pelo nós, que é a primeira pessoa do plural, esse verbo vai concordar com o nós. Nós treinamos, entendeu? Então, ó, treinamos no mesmo time. Quem treinou no mesmo time? Nós, primeira pessoa do plural. Por isso, o verbo fica no plural, concordando com o nós, que é a primeira pessoa, tá? Aí, nessa construção aqui, ao invés, né, de usar o nós, eles colocaram tu e eu, quem construiu a frase. E jogou lá para o final, né, uma oração aí inversa. Não tem problema. O verbo continua concordando, tá vendo? Tu e eu somos nós. Então, treinamos no mesmo time, tá? Ficaria estranho, pensa, falar treino no mesmo time, eu e tu. Não fica estranho? Então não cabe, entendeu? O correto aí é haver a concordância mesmo, né? Do verbo com essas pessoas. No caso, nós, primeira pessoa do plural, tá? Muito bem. Outro exemplo, ó. Tu e teu marido, olha só, gente, tu e teu marido gostais das mesmas coisas. Porque tu e teu marido você vai substituir pelo vós, que é a segunda pessoa do plural, né? Ok? Tu e teu marido, tá? Gostais, segunda pessoa do plural. Pensa aí, tô falando devagar para você se organizar e pensar naquilo que eu estou falando, tá? Ok? Lembra que quando a gente fala primeira pessoa, eu, segunda pessoa, tu, né? Terceira pessoa, ele. Então, eu, tu, ele, tá? Do singular. Agora do plural. Nós, primeira pessoa. Vós, ó o vós aí, segunda pessoa, tá? E eles, terceira pessoa, ok? Outro exemplo. O cristal e o diamante brilhavam muito. O cristal e o diamante, ó, brilhavam. Quem é o sujeito aqui da oração? O cristal e o diamante, correto? Quantos núcleos tem? 2, né? Cristal é um núcleo, diamante é outro núcleo. Então, aqui eu tenho um sujeito composto. Olha aqui. Quando se trata de sujeito composto, a conjugação será no plural. Então, olha lá. O verbo está no plural. Cristal, diamante, brilhavam, tá? Referindo-se a eles, ó. Eles, ok? Terceira pessoa do plural. Beleza? Entendeu? Anota aí então, tá? Coloca os exemplos no caderno. Se precisar pausar o vídeo, pausa o vídeo. Ok? Então vamos lá. Quando o sujeito for uma expressão partitiva, então agora a gente está indo para um outro caso, tá? São vários casos de regras de concordância verbal, ok? Então a gente está indo passo a passo e eu estou apresentando a vocês os exemplos de cada caso, tá? Então aqui, ó, quando o sujeito for uma expressão partitiva, o que é isso, gente? Sabe aquelas expressões assim, ó, a maioria de, parte de,
uma porção de, a maior parte de, ou seja, se refere à parte de uma quantidade, né? Uma quantidade maior ou de um todo, entendeu? Ou quando a gente não tem a exatidão, né? A gente não sabe com exatidão a quantidade de pessoas ou coisas ou objetos, enfim. Então a gente utiliza expressões que indicam partes, entendeu? Por isso a gente utiliza essas expressões. A maioria das pessoas, né? O grande número de atletas, entendeu? Metade dos professores, percebeu? Então olha só, metade de, grande número de, a maior parte de ou a maioria são expressões que indicam partes. É isso. E aí, quando eu encontro essas expressões lá no sujeito, fazendo parte ali do sujeito, né? Como é que vai ficar isso? Bom, aqui você não precisa se preocupar muito, mas tem que prestar atenção, tá? Se essas expressões vierem seguida de palavra no plural, o verbo ficará no singular ou no plural. Vai depender da ênfase que você quer dar, né, na sua frase, tá? Se você quiser considerar, né, chamar mais atenção para uma parte ou para outra, então você pode deixar o verbo no singular ou no plural. Vamos ver isso aqui nos exemplos, tá? Então olha só, presta atenção, depois você escreve, ó, menos de, pensa aí comigo, menos de é uma expressão partitiva? Sim, né? Menos de alguma quantidade, né? Eu não sei ao certo quantos, mas menos... Aí, vamos lá, menos de 30. Então, vamos pensar, gente. Pensa aí comigo. Você tem 30 pessoas. Você não sabe ao certo quantas deixaram, né, de fazer alguma coisa ou não fizeram. Então, você usa essa expressão, menos de 30. E aí, continuou a frase ali, ó. Menos de 30 parlamentares. Como parlamentares está no plural, o verbo acaba concordando com parlamentares. Olha aí, seguida de palavra no plural. Então, menos de 30 parlamentares derrubaram o veto do governador. Entendeu? Você usou uma expressão partitiva, tá? Você acrescentou aí uma quantidade, né, para fazer a referência, e segue a sua frase usando aí o núcleo, né, o substantivo, tá? E em seguida o verbo, ok? Quantos parlamentares derrubaram o veto do governador? A gente não sabe ao certo, a gente sabe que foram o quê? Menos de 30. Então você pode aqui usar o verbo no plural, ok? Tá? Outro exemplo, mais de um, olha aí, a gente sabe quantos? Não, a gente sabe que mais de um voluntário, então se voluntário, olha só, tá no singular, o verbo também fica no singular. Então aqui você fica uma concordância, uma ordem, né? Uma coisa mais organizada. Ó, mais de um voluntário do projeto Amigo Bicho participou. Então, mais de um, não sei quantos. Eu sei que mais de um voluntário participou. Entendeu? E aí concordou e ficou tudo certinho. Mais de um voluntário do projeto Amigo Bicho participou da sessão da Assembleia Legislativa. Tá? Outro exemplo aqui, ó. Repara só, lembra que tá falando lá em cima? Quando a expressão partitiva vier ali no sujeito seguido de uma palavra no plural, né? O verbo fica no singular ou no plural. Vai depender, então, do caso que você quer dar atenção. No caso aqui, ó. Cerca de 4 cães do projeto Amigo Bicho. Cães, plural, né? Então, participaram. Plural também, concordando, tá? E aí, gente, quando isso acontece é porque você tá dando a ênfase ao substantivo que está no plural, tá vendo? Cerca de 4 cães do projeto Amigo Bicho participaram da sessão da Assembleia Legislativa, tá? Fica mais organizado, mais lógico, né? Uma frase mais com concordância,
tá? É assim que tem que ser, tá bom? Então anota aí esses exemplos, tá? A gente vai para o próximo slide, mas se você ainda estiver escrevendo, anotando, você pode pausar o vídeo, ok? E em seguida você continua aí me ouvindo, tá? Muito bem. Anotou? Vamos lá, vou passar. Bom, quando o sujeito é formado por uma expressão que indica quantidade aproximada, olha aí, lá foi expressão partitiva, né? Aqui é quantidade aproximada. Então, cerca de, perto de, mais de ou menos de. Seguida de um numeral e de um substantivo, o verbo concorda com o substantivo, tá? Aqui, ó, atenção. A concordância tende a vir no singular, mas pode ocorrer no plural. Vamos ver aqui um exemplo. Vamos lá. Se você estiver meio confuso, pensa naquilo que você está escrevendo primeiro. Observe os exemplos para não achar que tudo é muito confuso e deixar para lá. Não. Dá pra gente seguir o passo a passo, tá? Não precisa ficar preocupado em decorar, não precisa decorar, a gente precisa entender, compreender, tá legal? Então vamos lá. Boa parte dos ouvintes, olha só, boa parte, presta atenção, essa é a expressão que indica uma quantidade aproximada. Pensa comigo, a gente não sabe quantos ouvintes relataram alguma coisa, mas a gente sabe que boa parte desses ouvintes, ok? Tá? E aí, boa parte dos ouvintes relatou um incômodo com aquelas palavras, tá? Então, pode ficar no singular, ok? Ou você poderia colocar no plural, tá? Agora aqui embaixo, ó, a maioria dos estudantes, aqui já tá no plural, tá vendo? Quiseram continuar com a viagem, tá? Então anota aí. Boa parte dos ouvintes relatou um incômodo com aquelas palavras, né? Ou relataram. A maioria dos estudantes quiseram continuar com a viagem. Aqui é o caso em que o verbo concorda com o substantivo mais próximo, tá vendo? Aqui é o caso em que o verbo ele vai concordar com boa parte, com a expressão. Ou seja, boa parte relatou um incômodo, tá? Ele pode tanto concordar com a expressão, que indica uma quantidade aproximada, como o verbo pode concordar com o substantivo mais próximo dele, entendeu? E aí sim, se esse substantivo estiver no plural, o verbo também vai para o plural, tá? Dessa forma. Anota aí então esse exemplo para a gente seguir para o próximo caso. Deixa eu ver se tem mais algum exemplo aqui embaixo. Não. Então vamos lá. Quando o sujeito é representado por um nome próprio no plural, presta atenção, o verbo concorda com o artigo que o antecede. Então vamos lá. Você tem no sujeito da frase um nome próprio, né? Seja nome de pessoa, cidade, país, estado, enfim. Um nome próprio. Você tem um nome próprio lá. O verbo vai concordar com o artigo que vem antes dele. Se o artigo estiver no singular, ou se não houver o artigo, o verbo fica no singular, tá? Então vamos ver isso aqui no exemplo. Olha só. Amazonas. O Amazonas é um grande rio. Então, o nome do rio, né? O é artigo, está no singular. O verbo fica também acompanhando esse artigo no singular, tá? Outro exemplo. Olha aqui. Os Estados Unidos seguiram a tendência britânica de extinguir o jornal em papel ou de extinguir o jornal em papel, tá? Então, os está no plural, verbo no plural. Sempre seguido de nome próprio, hein, pessoal? Tá? Então, vamos de novo. O Amazonas é um grande rio.
os Estados Unidos seguiram a tendência, ok? Muito bem. Aqui embaixo, preste atenção. Se você estiver se referindo, né, o nome próprio de uma obra, por exemplo, de um livro, uma obra literária, tá? Aí vai depender daquilo que você quer considerar, dar ênfase, né? Chamar mais atenção. Ou para o nome da obra literária, ou se referir justamente, deixar subentendido que você está se referindo à obra mesmo, tá? Então, olha só. Pode ficar dessa forma. Os Lusíadas narram conquistas portuguesas. No plural, tá vendo? Narram concordando com os, tá? Como você pode falar os Lusíadas narra, mas aí quando você fala os Lusíadas narra, quem você está se referindo o quê? A obra literária, né? A obra literária narra conquistas portuguesas. Entendeu? Tá? Então aqui fica subentendido. Você até utiliza o nome, mas, na verdade, você está dando ênfase à obra, ok? Então, presta atenção nisso aí, tá? Anota também no caderno, não fica só olhando. Gente, isso aqui é muito importante. Eu sei que causa confusão, então escreve esses exemplos aí, coloca aí o passo a passo. Faz como eu estou fazendo nos slides aqui, entendeu? Anota aí as regrinhas, coloque os exemplos, tá? Marca aí de vermelho, de verde ou de preto, para você poder identificar e ficar mais fácil na hora de estudar, beleza? Então vamos lá, vou passar, hein? Próximo slide. Aqui só a setinha, né, para confirmar. O narra no singular, você está considerando a obra, tá? Então vamos. Quando o sujeito é formado por uma expressão que indica a porcentagem seguida de substantivo, presta atenção, porcentagem seguida de substantivo, o verbo concorda com o substantivo. Então, quando você tem porcentagem seguida de substantivo, o verbo concordará com o substantivo. Olha aqui o primeiro exemplo. Nesse caso, não tem substantivo, então vai concordar com o numeral. E se é mais de um, né, é plural. Então, 5% votam para manter o veto do governador, tá? Eu não poderia falar 5% vota. É mais de um, né, gente? Então, tem que estar no plural, beleza? Agora sim, ó, 1% torce contra a lei, tá? Então, é 1%. Você pode permanecer o verbo no singular, ok? Agora aqui, ó. Na pesquisa, substantivo, né? Na pesquisa, aliás, presta atenção aqui. Na pesquisa, vírgula. Então, houve uma pesquisa. Desculpa. 98,1% aqui. 2 entrevistados preferem. Então, repara, o verbo agora vai ficar no plural, porque ele concorda com entrevistados, tá? Agora tem substantivo, não só o percentual, tá vendo? Então, 98,1% dos entrevistados preferem, tá? Ficar em casa. Se o termo não estiver explícito, se não estiver aparecendo, é mais comum que o verbo concorde com o número. Então, vamos supor, na entrevista, 98,1%, olha lá, não tem a palavra entrevistados. Então, você mantém o verbo aí, ó, concordando com o número. Se é mais de um, plural. Então, 98% preferem ficar em casa, enquanto, ó, 1% prefere sair, tá? Tranquilo, né, gente? Muito bem. Quando o sujeito é um pronome relativo, presta atenção aqui, pronome relativo. Terminou de copiar lá, vem para cá agora. Quando o sujeito é o pronome relativo que, tá? Esse pronomezinho aqui, ó, o que, né? Serve aí para substituir os termos, né, que já foram mencionados na frase, tá? Então, o verbo concorda com o antecedente do pronome. Vamos ver o exemplo.
Lei que autoriza a visita de pets em hospitais de São Paulo é publicada. Se você observar, eu estou até trabalhando com alguns exemplos do próprio livro, tá? Sem problema nenhum, tá? Só para reafirmar e para você já estar familiarizando aí, se familiarizando com as frases que o seu próprio livro traz, tá? Então, estou usando aqui algumas do livro, outras não, ok? Então, vamos lá. Veja esses exemplos, ó. Lei que autoriza visita de pets em hospitais de São Paulo é publicada. O que é publicada? A lei, né? Então, essa lei que autoriza. Esse verbo está concordando com lei. Olha lá, ó. Lei, tá? Autoriza. Lei. Imagina que não tivesse o que aqui. Lei autoriza. Entendeu? Tá? Quando o sujeito é o pronome relativo quem, e aí se referindo, né, à pessoa, o verbo concorda com o antecedente do pronome ou fica na terceira pessoa do singular. Vamos ver o exemplo. Foram os profissionais da saúde. Olha só. Olha o quem aqui. Quem se refere à pessoa, né? Então está se referindo aos profissionais, ok? Essas pessoas que trabalham na área da saúde, tá? Então foram esses profissionais, ó, quem se preocuparam com os pacientes. Então, o verbo está no plural, concordando com os profissionais aqui. Ok? Muito bem. Volta lá só para você olhar novamente, terminar aí de fazer a sua anotação, tá? Ok, então vamos seguindo. Quando tiver agora a expressão dos que, essa expressão exige o verbo no plural, né? Pensa aí, uma das pessoas fizeram alguma coisa, entendeu? Um dos que se revoltaram foram presos, sei lá, entendeu? Percebeu? É isso. Então, olha só, a autorização do pet no hospital foi concedida por um dos médicos, olha aí, que cuidaram do paciente. Então, pensa comigo nessa situação. Tem um paciente, vários médicos, né, atenderam, analisaram, deixaram o seu parecer, mas um desses médicos, tá? Um desses médicos que cuidaram, né? Ou seja, mais de um médico cuidou aí do paciente, que liberou essa autorização, concedeu essa autorização, tá? Então, essa expressão exige o verbo no plural. Um dos médicos que cuidaram do paciente, porque não foi só um médico que cuidou, foram vários, dá pra gente perceber aqui, né? Tá bom, gente? Quando o sujeito composto estiver antes do verbo, ele ficará no plural. Se o sujeito composto estiver depois, posposto ao verbo, este pode ir para o plural ou concordar com o núcleo mais próximo, tá? Vamos ver aqui nos exemplos, olha só. Voluntários e cães do projeto participaram. Então, eu tenho aqui um sujeito composto, tá vendo? Voluntários é um núcleo, cães é outro, tá? Participaram é o verbo no plural, concordando com esses dois núcleos. Voluntários e cães do projeto participaram da sessão da Assembleia Legislativa. Olha o segundo exemplo. Aqui você tem uma oração inversa, né? O que é isso? É quando o verbo vem primeiro, vem antes, vem no início da frase, tá? Na oração em que está numa ordem direta, você tem primeiro o sujeito, depois o verbo e seus complementos. Aqui, se você observar, a ordem é inversa justamente porque eu não tenho um sujeito iniciando a frase, mas eu tenho um verbo, tá? Então, olha só. Concordaram com a visita o médico do paciente e o infectologista do hospital. Então, concordaram porque foi mais de uma pessoa aí concordando com essa visitação, certo? O médico e o infectologista, tá? Olha a terceira frase. Autorizou a entrada de animais no hospital o médico do paciente e o infectologista do hospital. Então, aqui iniciou, né? Você pode deixar com o verbo no singular, porque aí é o que diz aqui, ó.
Se o sujeito composto estiver pós-posto ao verbo, ele pode ir para o plural ou concordar com o núcleo mais próximo, ok? Tá? Então, autorizou a entrada de animais ou médico, pode ser isso aqui, ó, ele está concordando com o núcleo mais próximo dele, tá? Beleza. Se os núcleos do sujeito estiverem unidos por ou, o verbo ficará no singular ou no plural, de acordo com o valor semântico, né, da conjunção. Porque, gente, ou dá a ideia de adição ou de exclusão, tá certo? Então, aí pode ficar no singular ou no plural. Vai depender da ênfase ao sentido que você quer dar na frase, tá? Vamos fazer esse último aqui, esse exercício. Você vai assinalar as alternativas que apresentam correta concordância verbal. Ou seja, tem mais de uma aí que está certinha. Vamos ver a letra A? Cães ou gatos, ó o ou aí, tá? Ó, tá vendo? Cães ou gatos precisam de guias e de coleiras para visitação. Então, o ou ele pode trazer ideia de adição ou de exclusão, né? Eu posso estar falando com vocês cães ou gatos, né? Considerando os dois ou excluindo, dizendo que, ó, somente os cães ou somente os gatos, entendeu? E aí o verbo pode estar no plural, então a letra A está correta. A concordância está estabelecida, tá? Muito bem. Agora B. Sou eu que terá as próximas férias. Aqui tem erro, né, gente? Sou eu. Se sou eu, primeira pessoa, quem terei, né? As próximas férias, tá? Então aqui a gente não marca, porque realmente não está havendo concordância. Olha C. A maioria dos pais e dos mestres não concordou com a discussão. Veja, está concordando com a expressão partitiva, né? Ó, a maioria. Então, a C também está correta, tá? E a D. Mais de um médico prestaram atendimento ao morador de rua. Tá certo, né? Prestar. Quem prestou esse atendimento? Mais de um médico. Então, se foi mais de um, é plural. Tá? Mais de um médico prestaram atendimento. Beleza? Deu para entender? Ótimo. Então, eu vou terminando esta aula por aqui. Deixo vocês aí com as atividades, né? Continue aí anotando o que falta, tá bom? E a gente se vê numa próxima videoaula, tá, gente? Fica com Deus. Tchau, tchau.